Olá a todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos então tratar o nosso 7º caderno de oração. Esse caderno que é intitulado A Oração de Maria e das Santas que a Encontraram, escrito por Caterine Alban. Boa tarde, padre, como vai? Como é que vai, Vinícius? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E para dar início um pouco nesse caderno, que eu acho que é o primeiro caderno da nossa série que nós dedicado a Maria. E aqui nós vemos, eu acho que muitas passagens dessa vida de Maria, tão fantástica, uma pessoa que nós colocamos sempre muito silenciosa, e todos os evangelistas são pouquíssimas as palavras que ela mesma pronuncia, mas são muito carregadas de muito sentimento e muito também de aceitação para aquilo que está por vir, né? O que traz o senhor, assim, lendo esse caderno, trouxe no seu coração? Bom, em primeiro lugar, uma saudação a todos aqueles que nos acompanham, estão fazendo conosco esse percurso de fé e de oração. Me chamava muita atenção um elemento que teologicamente eu gosto muito, que é a questão da porta. E eu pensei Maria aqui como essa grande porta, ou esse grande portal que nos dá acesso ao Filho de Deus. Ao mesmo tempo que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, e ela diz esse grande sim tão esperado por Deus, Maria aqui se torna essa porta para que Deus venha à humanidade, mas ao mesmo tempo se torna essa porta para que nós possamos ir até Deus. Me causa muita admiração pensar que Maria empresta seus ouvidos e sua boca a todos nós, a humanidade. Porque veja, quando o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador e diz, ave cheia de graça, ou alegra-te, esse convite é também estendido a todos nós. Nós também precisamos nos alegrar porque recebemos Jesus Cristo, Salvador, que vem através dessa mulher santa. E podemos dizer essa mulher santíssima, que dizendo seu sim ao anjo, seu sim a Deus, também nos convida a acompanhá-la nesse nosso consentimento, nessa nossa aceitação, gerando também Cristo no nosso interior, na nossa vida. Perfeito. E falando assim nesse sim de Maria, uma das coisas aqui que me marcou muito nesse caderno é que coloca ali, a autora coloca também as maneiras que nós podemos também fazer uma oração, que Maria nos ensina também a orar. Acho que o hebraico ali, a palavra paraíso, ela vem de pardes, e são esses 4 estágios, né? Quando nós estamos meditando, que nós temos que conseguir chegar. O primeiro estágio, que seria o estágio do ler, o próprio ler ou ouvir algo, né? Passando depois para o segundo nível, que é a forma de evocação, onde que nós temos um entendimento mais profundo. O terceiro é a interpretação, quando nós esclarecemos, e só o último chegará ao mistério, a revelação. E aí, eu vejo, padre, muito importante todas essas, como o senhor mencionou, esse sim de Maria, essas palavras que ela pronuncia, são palavras tão simples, né, mas carregadas de significado. E nós, quando estamos nesse nosso momento de oração, de como nós vivemos falando nos nossos cadernos, desse diálogo com Deus, nós temos que também nos forçar assim a passar por esses 4 níveis, né? O níveis do ler, do entendimento mais profundo, para daí quando conseguirmos esse mistério. E o silêncio de Maria é isso, né? Que também nos ensina a tirar o proveito daquilo que são as coisas simples do dia a dia e elevarmos então de uma maneira tão sublime, igual o sim que ela pronuncia quando chega ao anjo, né? Aqui a gente pode também pensar numa oração que é sempre um peregrinar, uma transição, um encontrar-se com o mistério. Quando você evoca esses 4 estágios, ou esses 4 níveis ou dimensões, nós estamos pensando como Maria a oração
que é uma oração vocal, aquilo que ela escuta, aquilo que nós lemos. No primeiro momento, isso é literal, né? Como está escrito, por que foi escrito, em que época foi escrito. Ou seja, a gente precisa aqui se perguntar pelo texto, pelo contexto. E no segundo momento, com Maria, a gente também reflexiona, a gente reflete, a gente pensa. O que isso quer dizer? Né? Maria pergunta ao anjo, Maria tem dúvidas. Não quer dizer que ela não crê, mas ela precisa entender melhor para crer melhor. E, portanto, a gente, quando também faz essas perguntas, nós queremos rezar melhor, porque queremos entender melhor aquilo que Deus tem a revelar. No terceiro momento, então, esse perguntar de Maria ao anjo obtém também respostas que vai levando continuamente a esse mistério, a esse silêncio, a esse entendimento e a esse louvor, porque à medida que nós compreendemos, que nós entramos nesse mistério de Deus, nós também podemos rezar melhor, podemos crer adequadamente e podemos, obviamente, cantar o canto novo que é próprio das criaturas. Obviamente que Maria aqui não decifra todo o mistério. Mesmo diante de Jesus, o Verbo feito carne, ela está também diante de Deus, a tal ponto que ela se torna filha do seu Filho. Né? Que esplêndido, que fantástico isso. Né? Então acho que esse é o grande convite de Maria a todos nós na oração, de passarmos dessa compreensão humana, de nos situar naquilo que é literal, naquilo que é geográfico, naquilo que é a família humana, para alcançar aquilo que Deus nos propõe, que é a vida espiritual, que é a vida do silêncio, que é a vida do louvor, ou seja, esse céu, esse lugar espiritual que supera, esse amor que supera todo o amor humano ou toda a condição de bem-estar humano. E o senhor falou até o diálogo com o anjo e marca muito que esse diálogo, ela era uma jovem moça, né, nos seus 12 anos ali, tinha muito, né, esse sim que ela deu, ela sabia o quanto para a sociedade ela poderia ser rejeitada e poderia até ter graves consequências, né, e mesmo assim ela dialoga com o anjo, né? Então aí mostra, como o senhor bem falou, mostra uma presença dela ela está situada, ela desfruta da sua própria liberdade, o seu sim é um sim livre, né? E aí, olhando também quando os outros patriarcas, né, muitas vezes que aparece um anjo, existe um medo por trás. Maria não tem medo, né? E aí eu acho que é igual Moisés, que dialoga diretamente com Deus na frente da sarça ardente. Então eu acho que esse sim de Maria mesmo é um sim que realmente nós temos que também perceber o quanto a força, né? E ela tem a sua própria liberdade nesse momento onde ela está falando, né? O nosso autor fala uma coisa que depois até a gente pode aprofundar mais, que é a liberdade libertada ou a liberdade liberta. Ou seja, o que é isso? Maria poderia ter dito não? Poderia, porque é livre. Ou seja, se Maria não pudesse dizer não, a gente estaria aqui diante de alguém que está sendo forçado a dizer sim. Mas por que Maria diz sim e não diz não, podendo dizer não? Porque é próprio daqueles que podem escolher entre o bem e o mal, entre o sim e o não, uma liberdade de escolha, ou uma liberdade, digamos, negativa. É apenas aqui o livre-arbítrio. Quando a gente escolhe bem, excelente. Mas quando a gente escolhe mal, a gente entra aqui numa condição de obscuridade, entra numa condição de pecado. Mas Maria, gozando a graça de ser santa, totalmente santa, ela escolhe a liberdade de qualidade. Essa liberdade liberta, que pode dizer sim, porque esse é o melhor caminho para ela, para Deus e para toda a humanidade. E, portanto, aqui a gente
se encontra com esse sim de Maria, que deve ser também nosso sim, na oração e na vida, desta liberdade de qualidade, dessa liberdade santificada e purificada por Deus. E mostra que ela também, ali a frase seguinte que ela fala, né? Ela não pergunta o porquê eu fui escolhida, mas ela pergunta já como, né, isso será feito, se eu não conheço homem algum. Então, esse como também nos mostra também a capacidade de Maria, que já aceitou, né? Ela já está pronta, ela quer simplesmente saber como vai acontecer, mas é um como que ele não é de indecisão, né? De escolha. Ele já foi tomado dentro do seu próprio coração, já como o senhor falou, essa liberdade, né? Ela teve a liberdade de escolher e já fez a escolha naquele momento ali. Então, e uma escolha completa, né? Sem nenhuma ressalva. Então, isso é muito bonito. E olhando também, eu acho que o caderno também, ele mostra alguns dos também locais geográficos, né? Aonde que Maria também foi a protagonista. E ele traz também uma visão espiritual. Então aqui é trazido tanto Belém, a cidade de Nazaré, Caná. E dessas três aí, qual que mais marcou também o senhor, ou qual que o senhor vê também carregado muito mais como um significado espiritual para as nossas pessoas que estão também nos seguindo aí? Vinícius, o que me marca muito é Caná, sem dúvida. Caná, né? Ou seja, os outros lugares também, Maria se mostra como uma grande protagonista, aberta à graça de Deus, mas Caná, de fato, esse encontro entre essas núpcias, esse casamento de Deus com a humanidade, e ela aqui se coloca como mediadora, é claro, subordinada a Jesus, subordinada a Deus harmonicamente, mas se coloca aqui como essa mulher que convida Jesus e convida também a humanidade a fazer a vontade de Deus, porque ela mesma gera Jesus na sua mente, no seu coração, e portanto também gera Jesus nas suas obras. Então, quando Maria intervém, intercede, Jesus realiza um primeiro sinal, que é transformar a água em vinho. As talhas estão cheias, são 6 talhas que lembram a criação, o 6º dia, quando o homem ainda é imperfeito, é insuficiente. Sem Deus, apenas como água, a gente é insuficiente. Mas quando Deus intervém, nós temos o 7º dia, temos o 1º dia da semana, ou dia perfeito, temos vinho bom, e portanto, quando a gente pensa este casamento, ou pensa essa recriação, porque essa festa de casamento durava também 7 dias como a criação, a gente está pensando aqui Deus que desposa o povo de Israel, o novo Israel. E Maria aqui é a primeira a ressuscitar, é a primeira a gozar as alegrias do céu, é a primeira a cantar, é a primeira a viver essa alegria de que todos nós tenhamos o vinho bom, o vinho excelente e, acima de tudo, a presença do próprio Deus. Perfeito. Padre, nós chegamos ao fim desse, então, nosso primeiro episódio sobre esse caderno de oração. Vamos continuar, então, na próxima semana, falando um pouco mais também de quais são esses outros movimentos e quais são as outras santas que encontraram Maria. Agradeço muito o senhor por estar aqui conosco e agradeço a todos vocês também que estão em casa. Obrigado, Vinícius. Obrigado também àqueles que nos acompanham.